A grande meretriz de Você Apocalipse sabe 17 quem é um é a poder grande religioso. Parte meretriz, a 1/7. Babilônia, a mulher do Apocalipse 17? Não sabe? Fica comigo que nós iremos começar um estudo sobre isso. De antemão, já quero dizer que aquela mulher ali está representando um poder religioso, eclesiástico, satânico. Antes, irei dar uma introdução para que possamos entender o que é Babilônia. A Babilônia é mais um símbolo do que um lugar. Babilônia refere-se à Babilônia dos tempos de Babel, a Babilônia de Nabucodonosor, a Senhora do Mundo, a Roma dos Cesares, a Roma dos Papas e todos os impérios do mundo que se levantaram contra Deus e sua igreja. A Babilônia aqui não é apenas a Babilônia escatológica, mas a Babilônia atemporal, o mundo como centro de sedução em qualquer época. Babilônia aqui é um símbolo da rebelião humana contra Deus. É o sistema do mundo que opõe contra Deus. No capítulo 17, Babilônia era a grande meretriz, a religião apóstata, a falsa igreja em contraste com a noiva do Cordeiro, a igreja verdadeira. Só que no capítulo 18, a Babilônia é o mundo, o poder político e econômico, a cidade da luxúria, a morada dos demônios, em contraste com a Nova Jerusalém, a cidade santa, a morada de Deus. Veremos aqui o contraste entre a noiva e a meretriz, e a Nova Jerusalém e a grande Babilônia. Observe que João recebe uma visão no primeiro versículo do capítulo 17 de Apocalipse, e ele pode contrastar essa visão com outra, no capítulo 21 e versículo 9. Ele é chamado para ver a queda da falsa igreja e o triunfo da igreja verdadeira. Observe que o diabo sempre tentou imitar a Deus. Assim é que temos o contraste entre a noiva e a meretriz, a cidade santa e a grande Babilônia. A noiva fala da igreja verdadeira, a meretriz da igreja apóstata ou a igreja falsa. A Babilônia fala da cidade do mundo, a Nova Jerusalém da cidade de Deus. As duas figuras representam a mesma coisa, a mulher e a cidade. Ambas as figuras representam a falsa igreja. A mulher aqui descrita é o sistema eclesiástico de Satanás. Todos os sistemas idólatras são meretrizes, suas filhas. A grande Babilônia não é apenas uma cidade, mas também é a grande meretriz. A Babilônia já havia sido mencionada no capítulo 14, versículo 8, e o capítulo 16, versículo 19 do Apocalipse, se não me falha a memória. Em ambas, sua queda já havia sido prevista. Observe que a grande meretriz é conhecida pela sua influência mundial. O versículo 1 e 15 deixa explícito isso. A religião prostituída está presente em todos os povos. Onde Deus tem uma igreja verdadeira, Satanás levanta sua sinagoga. A Babilônia não é apenas uma cultura sem Deus, mas também cultura contra Cristo. Ela sempre entra em conflito com seguidores do Cordeiro. Ela sempre toma um rumo anticristão se a igreja for verdadeiramente igreja. A grande meretriz é conhecida pela sua riqueza, no versículo 4. Suas vestes são de escarlate, está adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas. Ela segura em sua mão um cálice de ouro. A religião prostituída, o mundo, faz a ostentação da sua riqueza e do seu luxo. Este quadro é uma descrição perfeita do mundo à parte de Cristo, blasonando ou ostentando as suas riquezas, de sua alimentação, de seus banquetes, de seus carros, de seu equipamento, de seu vestiário e de toda a beleza e glória. A grande meretriz é conhecida pela sua sedução, nos versículos 2, 4 e 5 de Apocalipse, capítulo 17. A igreja falsa sempre se uniu aos reis e governos mundanos numa relação devassa. O Estado sempre procurou se unir à religião para conseguir os seus propósitos. Essa meretriz não se prostitui apenas com os reis, mas dá a beber do vinho da sua devassidão a todos os habitantes da terra. Ela é uma religião popular. Ela atrai as multidões. Ela não impõe limites. As heresias, o liberalismo e sincretismo são expressões dessa grande meretriz que seduz os homens a viverem na impiedade e na devassidão.
O seu copo é de ouro, mas no interior do corpo tem devassidão. No versículo 4, parte B, você vai ver isso. O que isso significa? As revistas pornográficas, o luxo, a fama, o poder mundano, as concupiscências da carne. Os governos anticristãos não destroem todos os edifícios da igreja, muda alguns deles em lugares da diversão mundana. O mundo, ao mesmo tempo em que seduz os ímpios, persegue os cristãos. A ordem de Deus para os fiéis é sair do meio dela. Veja Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. A grande meretriz é conhecida pela sua violência, no versículo 6. A meretriz que vive no luxo tem duas armas, sedução e perseguição. Ela seduz, mas também mata. Ela atrai, mas também destrói. Ela está embriagada não de vinho, mas do sangue dos santos e dos mártires. Observação, não podemos fazer distinção entre o sangue dos santos e o sangue dos mártires. Eles são santos porque pertencem a Deus. São mártires porque morreram por ele. A Babilônia foi Roma, foi a Roma papal. É o mundo em todo tempo, em todo lugar que seduz e destrói aqueles que amam a Deus. A meretriz é aquela que sempre se opõe à noiva. A meretriz sempre quis destruir a noiva do Cordeiro. Ela tem perseguido e matado muitos crentes ao longo da história. Essa meretriz era Roma nos dias de João. Os santos eram despedaçados em seus circos para diversão e passatempo do público. Depois vieram as fogueiras inquisitoriais, os massacres dos governos totalitários. 150 mil pessoas morreram pelas mãos da Inquisição somente em 30 anos. Desde o princípio da ordem dos jesuítas, em 1540, supõe que 900 mil pessoas morreram. A grande meretriz está associada com a besta, em Apocalipse capítulo 17, versículo 3. A igreja apóstata vai se aliar à besta. Ela está sentada sobre os povos, no versículo 1, e sobre a besta, no versículo 3, sobre os quais a besta governa. A besta é um movimento perseguidor anticristão durante toda a história, personificado em sucessivos impérios mundiais. A besta é passada, presente e futura. A besta simboliza o anticristo em Apocalipse 13. A meretriz representa o mundo como centro de sedução anticristã em qualquer momento da história. Essa meretriz é personificada como a cidade de Roma na época de João, em Apocalipse capítulo 17, versículo 18. A cidade imperial atraía com seus prazeres os reis das nações. Roma era uma cidade louca pelos prazeres. No fim, a besta vai se voltar contra essa própria igreja apóstata para destruí-la, visto que desejará ser adorada como se fosse Deus. Versículo 16, dá uma observada. Até aqui, nós estudamos sobre a descrição da mulher do Apocalipse 17, ou a meretriz. A descrição da besta de Apocalipse capítulo 17, versículos 7 e 17, a besta que João vê é a mesma que emergiu da terra. Veja o versículo 7 e o 8. Essa besta recebe o trono do dragão, seu poder e autoridade. Essa besta é temida e ninguém é considerado capaz de enfrentá-la. Essa besta recebe a adoração de pessoas de todos os povos e nações. Essa besta é um sistema de governo anticristão em uma pessoa. A besta é uma expressão de todo o governo anticristão que persegue a igreja ao longo dos séculos. E será um homem escatológico que receberá o poder do dragão para governar durante um breve tempo. Bom, essa besta, eu já deixei algumas aulas gravadas em Apocalipse capítulo 13. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar é o anticristo e a que sobe da terra é o falso profeta. Observe que a besta tem algumas características distintivas. A besta era, não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Versículo 8. A besta foi a personificação dos grandes impérios do passado. Já não é porque esses impérios caíram. Está para emergir, porque antes da segunda vinda, o anticristo se levantará para caminhar para a destruição. As 7 cabeças da besta são 7 montes e também 7 reis, no versículo 9. Ao mesmo tempo em que João descreve tanto o anticristo como a meretriz como Roma, nos versículos 9 e 18, a Roma imperial era a expressão do governo anticristão, que age com sedução e violência. Mas João olha para o anticristo e vê nele também 7 reis, ou 7 reinos mundiais
anticristãos, a saber, Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Império Romano e o reino do Anticristo. 5 reinos caíram, um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar terá que durar pouco. Versículo 10. Os 5 primeiros impérios já caíram. Agora João vê o Império Romano. Mas o reino do Anticristo escatológico ainda não chegou, e quando chegar vai durar pouco. Os reformadores entenderam que essa 7ª cabeça é o papado romano. Os 10 chifres são 10 reis. Esses reis são um símbolo de todos os reinos do mundo, que darão suporte para o levantamento do Anticristo, para se levantar contra Cristo e sua igreja. A besta se voltará contra a meretriz para destruí-la. Versículo 16. Aqui o quadro muda. Por uma razão não explicada, se forma uma espécie de guerra civil na sede da besta. A besta e os 10 reis se voltam contra a meretriz para devastá-la. É uma espécie de caos entre os inimigos de Deus, quando eles se levantam para se destruírem. Veja Ezequiel capítulo 38, versículo 21. O mundo vai destruir a si mesmo. O reino de Satanás vai estar dividido contra si mesmo e não vai prevalecer. Os homens estarão desiludidos com seus próprios prazeres. Babilônia será despida, ridicularizada e exibida em toda a sua imundícia como bruxa que ela realmente é. A maquiagem e o adorno serão tirados e ela será exibida em sua terrível nudez e imundícia. A Babilônia vai cair. Apocalipse capítulo 18, versículo 2. Os homens vão estar infatuados com seus prazeres, mas também não se voltarão para Deus e por isso serão destruídos. Os prazeres do mundo passam, eles não satisfazem a alma. O sistema do mundo entrará em colapso. Os 10 reis marcharão primeiro com a besta para a batalha final contra o Cordeiro. Batidos pelo Cordeiro, no versículo 14, eles voltam com fúria cega contra a mulher, a fim de dilacerar aquela que até agora se carregam com admiração, no versículo 2. Bom, a mulher do Apocalipse capítulo 12 é Israel. A derrota diante de Cristo, portanto, é seguida da autodestruição do mundo anticristão. Assim o mundo em discórdia contra o Cordeiro cai em discórdia contra si mesmo. Porém, a soberania de Deus domina até mesmo os seus inimigos, no versículo 17. A soberania de Deus é absoluta no universo. Os seres da terra e até mesmo a besta estão debaixo da soberania absoluta de Deus. Ele traz esses inimigos com anzóis em seus queixos, para que eles bebam do cálice da sua ira e sofram a sentença do seu juízo eterno. A descrição da vitória de Cristo e da igreja, no versículo 8 e 14 de Apocalipse 17. A vitória de Cristo é devida ao seu sacrifício, no versículo 14. Cristo é o Cordeiro. O Cordeiro foi morto e comprou com o seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 5:9. A nação de Israel vence o dragão pelo sangue do Cordeiro. Em Apocalipse capítulo 12. O Cordeiro de Deus é vencedor em todas as batalhas. Cristo saiu vencendo e para vencer. A vitória de Cristo é devida à sua suprema posição, no versículo 14. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Seu nome é acima de todo nome. Diante dele, todo joelho precisa se dobrar. Quando ele vier na sua glória, vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, como em Apocalipse capítulo 11, versículo 11 e 19, o capítulo 16, versículo 14, capítulo 19, versículo 11, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. É só você ler. Pode parecer que durante algum tempo as forças anticristãs pareçam estar ganhando o domínio, saindo vitorioso, como Apocalipse 11:7 e o 13:7. Mas quando o anticristo estiver parecendo vitorioso, sua derrota será fragorosa e final. A vitória de Cristo será completa sobre todos os seus inimigos. No versículo 8, 11, 12, 14, 15 e 16 você verá isso, do capítulo 17 de Apocalipse. A felicidade dos ímpios despedaça-se como felicidade falsa. João vê o fim da besta, no versículo 8 e 11. O fim dos 10 reis, no versículo 12 e 14. E o fim da mulher meretriz, nos versículos 15 e 16. Apocalipse 19 e 20 mostram que tanto o anticristo como o falso profeta serão lançados no lago de fogo.
E o final disso, a igreja vencerá junto com Cristo, no versículo 8 e 14. A igreja é a noiva do Cordeiro, ela é a cidade santa. A igreja vence o dragão, a meretriz e a besta. A igreja é mais do que vencedora, embora algumas vezes é uma igreja mártir, mas sempre uma igreja vencedora. Se a besta tem os seus selados, que vão perecer com ela, Cristo também tem os seus selados, cujos nomes estão escritos no livro da vida, e vai reinar para sempre. E aqui concluímos o nosso estudo sobre Apocalipse, capítulo 17, tanto sobre a descrição da meretriz, como da besta, e como a vitória de Cristo. Gostou? Curte, comenta e compartilha.